Seguinte, esse é o quadro que vocês provavelmente já viram em qualquer livro de história padrão. Independência ou Morte. Foi pintado pelo Pedro Américo para comemorar os 50 anos da independência do Brasil, em 1870 e pouquinho. Ele começou a pintar em 1872, que foi quando completou os 50 anos da independência. Bem mais perto, que aqui tá barulho. Ele começou a pintar em 1782, que foi quando foi comemorado os 50 anos da independência. E ele terminou de pintar em 1780 e alguma coisa, 1780 e pouquinho. E ele foi pensado para vir para cá. Esse quadro foi planejado para vir para esse museu. Ele não tá aqui por acaso. Inclusive, se a gente vê uma das primeiras plantas do museu, da construção do museu, na planta dessa sala, tá escrito PA nessa parede, que é Pedro Américo, que é as iniciais de quem pintou o quadro. Então, o quadro ele foi pensado para estar aqui. Tanto é que ele é um quadro solto, mas ele tá fundido na parede, ele tá colado na parede, ele não sai daí. Inclusive, quando o museu ficou fechado por 10 anos para que fosse reformado, ele foi fechado com o quadro aqui dentro. E um dos problemas estruturais que existia era o teto. Que o teto, toda a estrutura interna foi feita de madeira, porque ele foi feito no final do século XIX. E algumas madeiras, por causa da umidade acumulada ao longo dos anos, estavam começando a rachar. Então tinha chance do teto desabar em cima do quadro. Tinha chance de tudo desabar. Tinha chance de tudo desabar. O chão e o teto. Mas o quadro ficou aqui, eles fizeram um revestimento de vidro em volta do quadro, um vidro muito resistente, para que se cair, porque na hora de reformar podia cair qualquer sujeira, pó de obra. E pó de obra, quem já viveu em obra, porque eu já vivi em obra. Quando você vive numa casa que tá em obra, é pó que assim, você varre, não adianta varrer. Não vai embora aquele pó, ele não vai embora nunca mais. Então o pó que tinha nessa sala, tinha uma camada de pó assim no chão, para não sujar o quadro. Essa moldura foi feita também, pensada nele, foi uma moldura feita pro quadro. Ela é revestida de ouro, tá? Ela é toda chique. Todos aqui? Só esse aqui. Ouro. Inxalá, muito ouro. E aí, qual que é a ideia desse quadro? Aqui é para retratar o momento em que Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Ele tá em cima da colina do Ipiranga, que teoricamente é aqui onde a gente tá. É a colina do Ipiranga, que eles retratam como uma colininha, um morrinho, mas se vocês viram aqui embaixo, é um morrão. Desabar o chão. É um morrão. Quem tá no centro aqui com a espada é Dom Pedro I. Ele tá em cima de um cavalo com um uniforme militar, todo lindo, todo pomposo, desculpa, amor, proclamando a independência, dando o grito, né, independência ou morte. Em volta dele estão oficiais do exército. Aqui embaixo, no canto direito, é para mostrar o rio, sendo que o rio, gente, pra vocês terem uma ideia, ele tá lá na base do parque. E a gente tá aqui em cima. Então, essa é a distância que o Pedro Américo mostrou que tem entre o rio, que é a base do parque lá embaixo, e aonde a gente tá. É uma distância um pouco maior do que tá ali, mas tudo bem. Ele tomou liberdades artísticas e ele sabia que não era desse tamanho, ele veio aqui. Mas era para conseguir colocar no mesmo quadro tudo que era importante. Então, aqui a gente tem o Riacho do Ipiranga aqui embaixo, os cavalos do exército aqui, todos nesse círculo direito aqui, os cavalos do exército, todo mundo comemorando junto com Dom Pedro. E ali na esquerda a gente tem trabalhadores, bem na margem, bem aqui assim, bem no cantinho, transportando seus boizinhos e tal. A intenção de mostrar o quadro dessa forma é enaltecer a independência do Brasil, enaltecer São Paulo e propositalmente deixar os trabalhadores de lado. As pessoas que lutaram pela independência, as pessoas normais que lutaram pela independência, que não teria acontecido se, né, o Dom Pedro I podia gritar o quanto ele quisesse. Se não tivesse uma população lutando pela independência, isso não ia acontecer. Mas eles querem esquecer isso. Eles querem deixar claro que a independência foi feita pelas elites, pelo imperador, pelo exército. Tudo bem? E você saberia responder essa pergunta? Para mais conteúdos, inscreva-se no Radar do Campus. Tchau, tchau, pessoal!